Amém. A paz, igreja, boa noite. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade, porque vocês fizeram parte do meu processo, com certeza, porque eu me lembro exatamente do dia em que o pastor fez um culto aqui, estava passando numa live e ele passou uma postagem minha, não foi isso? E eu tenho certeza no meu coração que vocês oraram, vocês estiveram comigo ali em oração. E é isso que é, né? O povo de Deus. E eu tenho certeza que eu consegui vencer, Bjorn. Que eu consegui vencer e passar por tudo que eu passei, porque existiam pessoas do céu, sabe? Que o Senhor usou para poder orar por mim, pela minha família. E eu quero primeiro agradecer por isso, pastor. Muito obrigada mesmo. Igreja, muito obrigada por isso. E eu estou muito feliz mesmo porque por ter a oportunidade, né, de poder falar, de poder passar aquilo que o Senhor fez e tem feito ainda. Eu espero que você receba, eu espero que eu também receba algo da parte de Deus e que a gente possa acrescentar mesmo na nossa vida, amém? E um feliz Dia das Mulheres para as mulheres que estão aqui. Muito linda essa homenagem. Quando o pastor me chamou, ele perguntou assim, Gabi, vai ter um tema, se você quiser botar um tema para a gente falar lá. Eu falei, olha, pastor, vou pensar aqui e já te falo. Pedi um negócio a Deus aqui e já te falo. E aí, quando eu estava até no meu trabalho nesse dia, e o Senhor ministrou muito no meu coração aquela palavra que fala, eleva os meus olhos para os montes. E aí, o salmista pergunta, de onde me virá o socorro? E eu falei, sério, Deus, um salmo, né, tão conhecido, tão comum, tão conhecido, né? Que tem muita gente que pode recitar o salmo inteiro sem olhar na Bíblia, que eu tenho certeza disso. Mas é exatamente isso que o Senhor quer ministrar no nosso coração essa noite. É o comum, é o natural também. Porque tudo o que está na Bíblia aqui faz parte da gente. Muitas palavras que a gente ouve nos domingos, nas quartas, nas quintas, eu não sei quando que vocês têm cultos aqui, ou aquelas palavras que você tem lá na sua casa, que o Senhor ministra no seu coração. Todas essas palavras estão dentro de você. Amém? E se não estão, elas precisam começar a fazer parte de você. E precisam começar a fazer parte como reservas. Eu digo reservas porque foi uma das coisas que me ajudou a passar por tudo que eu passei no momento mais difícil da minha vida. E eu queria te convidar para a gente ler primeiro lá o Salmo 121. Vamos ler juntos? Amém? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitar, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém? É do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa confiança, é do Senhor que vem o nosso sustento, é do Senhor. E eu sei que vocês estão cansados não, mas vocês sabem disso. Mas nessa noite o Senhor quer falar alguma coisa no seu coração através dessa palavra, através de você olhar para os montes, que é um lugar seguro, né? Eu vejo essa palavra como a gente olha. O salmista olhou para os montes e um lugar seguro, aparentemente. Mas nada daqui é mais seguro do que ele, do que estar nele, do que a palavra dele, do que aquilo que ele prometeu para a gente.
E aí eu preciso absorver isso durante a minha vida, porque eu não sei qual é o momento em que eu vou precisar usar disso. Entende? Não é todos os dias que eu vou precisar de uma palavra de ânimo, não é todos os dias que eu vou precisar, não é? A gente passa por inconstâncias na vida, nós passamos. Tem dias que a gente está feliz, tem dias que a gente está mais triste. Hoje em dia, a depressão está tomando conta de tudo. A gente precisa de um pouco mais da palavra, de um pouco mais da ajuda de um irmão, mas não é sempre que a gente precisa, né? E aí, na palavra de Deus, tem exatamente tudo que a gente precisa. Seja de dia ou de noite, seja na alegria ou na tristeza, seja num momento inesperado ou não. E eu nasci na igreja, né? Eu nasci na igreja, minha mãe me criou na igreja. Eu era da igreja presbiteriana. E sempre fiz tudo o que foi me ensinado, sabe? Eu nunca fui uma adolescente que deu trabalho. Dei trabalho, mãe? Não dei trabalho, né? Eu não dava trabalho para minha mãe. Adolescente que sai de casa e quer ir conhecer o mundo, sabe? Tem esses processos na adolescência, né? E eu não tive esse tempo. Eu estava na igreja, eu acreditava naquilo, eu fui batizada. E eu fui fazendo tudo certinho, sabe? Como Deus mandava, como manda lá as ordens da igreja, né? Vamos dizer assim. E eu me lembro que eu saí, né, dessa igreja, fui para outra igreja, que foi o ministério lado a lado. E foi lá que eu conheci o Viner. A gente se conheceu com 13 anos de idade. Só que lá na igreja tinha uma regra também, nessa igreja tinha uma regra. Os adolescentes, os jovens, né, adolescentes jovens, só podiam namorar a partir dos 16 anos de idade. Hoje é um pouco assustador isso, né? E não faz tanto tempo assim. Poxa, eu tenho 28, né? Não é tanto tempo assim. E a gente começou a se gostar ali para os 13, 14 anos. Mas tinha essa regra. E o Viner, filho dos pastores da igreja, não tinha nem como engambelar nada, né? Enganar nada. E a gente se conheceu, a gente foi conversando, fazendo aquele tempo de corte, que era pedido, né, aconselhado. E a gente conversava muito. Mas senão ele não para. A gente conversou muito nesse tempo, foi muito bom. Inclusive, se vocês quiserem adotar, pastor, essa regra, é muito bom. É um tempo muito bom na vida dos adolescentes. E a gente esperou até os 16 anos. Depois de 16 anos, começamos a namorar e foi o meu primeiro namorado. Foi o primeiro rapaz que eu beijei na boca, o primeiro rapaz... Claro que na infância eu gostava, né? Aquele negócio de gostar dos garotinhos. Mas ele foi o primeiro namorado que eu tive. E a gente honrou, né, nessa parte também os nossos pais, honrei ao Senhor. E quando a gente começou a namorar, a gente pensou em casar. Né? Começávamos a namorar com o intuito de casar. E foi assim que a gente fez. Começamos com 16, ele já tinha que estar trabalhando, que era uma segunda regra para começar a namorar, tinha que ter 16 e tinha que estar trabalhando. Mas trabalhando aonde com 16 anos? Jovem aprendiz, porque tem jovem aprendiz nesse mundo. E aí tinha o jovem aprendiz, ele fazia o jovem aprendiz na CCR Ponte, na época. Eu estou tentando resumir, tá, gente, para vocês entenderem algumas partes futuras. E aí ele, né, começamos a namorar. Eu comecei a trabalhar com 17 anos no McDonald's. Depois eu fui lá para as barcas através dele, porque ele foi efetivado nas barcas, trabalhou na ponte, foi efetivado nas barcas. Depois que eu fiz 18 anos, eu fui para as barcas lá, que ele conseguiu um emprego para mim lá na bilheteria. E fomos trabalhando, construindo nossa continha, compramos um terreno, a gente foi pagando o terreno, isso tudo ali entre os 17, 18, nesse meio tempo, né, dos 16 até os 21. A gente comprou um terreno, fomos pagando,
pagamos o casamento também, junto com os meus pais, os pais dele. Eu fazia doce também na época. Não fiquei esse tempo todo lá na barca, eu fiquei só 10 meses. Depois que eu saí de lá, eu comecei a fazer doces para vender também. Abri minha empresa com ele, porque era um sonho que a gente começou a sonhar junto também. Descobri que eu sabia fazer doce. Ele descobriu também, era um formiga, aí que ele me incentivava mesmo. Não, vai, vamos fazer, vamos abrir nossa empresa, vai dar tudo certo. Ele sempre foi uma pessoa assim, sabe, que me incentivava, que dizia que ia dar certo. Sempre foi essa pessoa. E aí, nesse caminho, a gente foi construindo nossos sonhos juntos. A gente começou a ser um antes de declarar que seríamos um, sabe? Começamos a fazer isso, o nosso tempo de construção. E, mais uma vez, honramos nossos pais, honramos nossa família, honramos a igreja, honramos ao Senhor, casamos virgem. E aí, o nosso casamento foi lindo, foi maravilhoso. Minha mãe fez a decoração, a gente ajudou, foi do jeito que a gente preparou, e foi um sonho realizado aquele tempo. Por fim, casamos. Só que antes de casar, a gente ainda estava juntando dinheiro para a lua de mel, porque era o sonho dele ir para o México. E quando que 2 jovens sem um trabalho, né, que ganhava bem, ia para o México? Até isso Deus conseguiu, Deus fez a gente realizar, sabe, o sonho que ele tinha de ir para o México. E juntamos ali o dinheiro, pagamos um monte de coisa antes, depois ficou parcelado, e a gente foi pagando. A gente casou, e aí as conversas sobre filhos começaram a surgir, como sempre, né, natural. Depois que casa, eu comecei a tomar remédio, só que eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu comecei com 3 meses de casada, eu comecei a pesquisar sobre os efeitos do remédio no futuro, e eu falei para ele assim, não vou tomar mais isso, não. Porque no futuro eu vou ficar doente. Eu tinha começado a engordar, né, naturalmente, com casamento, engorda mesmo, e aí o remédio estava ajudando, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu não vou tomar, não vou tomar, não vou tomar. Ele falou assim, Gabriele, tudo bem. E aí eu comecei a falar assim, vai vir um filho quando Deus quiser que venha. Aí eu comecei a ver umas meninas católicas que falavam sobre gente que não toma remédio, que não faz nada, porque não pode, né? Na Igreja Católica não pode usar nenhum método contraceptivo. E aí eu falei, eu acho Deus, que esse negócio está certo. Eu acho que não pode mesmo, não. E aí, com 6 meses de casados, eu fiquei grávida. Aí você me pergunta, vocês estavam tentando? E eu te digo, não. Realmente a gente não estava tentando, eu estava cumprindo exatamente a tabela lá que dizia, né? Nesse período aqui não pode ter filho, no outro pode ter. As mulheres, né, conhecem sobre isso mais do que os homens, mas vocês já ouviram falar. E aí foi quando eu fiquei grávida. E eu falei, caramba, estou grávida, que isso, Deus? E ficamos animados, contamos para a nossa família, a gente cria nisso, né? Eu continuo crendo nisso, que Deus ele manda uma criança para abençoar a nossa vida, e quando é no momento certo. E aí fomos começando naquele negócio dos nomes, né? Vamos escolher o nome, a animação, vamos escolher o nome. E, nesse meio tempo, ele continuou trabalhando na barca e eu continuei fazendo meus doces. Fazia doce para fora, fazia bolos por encomenda e tudo mais. Aí fiquei grávida e ele falou assim, se for menino, o nome vai ser Bjorn. E eu falei assim, que nome é esse? Pelo amor de Deus. A reação que todo mundo teve depois também. E eu chamava de Bjorn, porque escreve B-J-O-R-N. Eu não conhecia a série, ele que era louco na série dos Vikings. E aí eu falei, não, tudo bem, eu escolho da menina, se for menina, e você fica com o do menino. Tá bom, fomos vivendo aquele momento, aquele sonho que estava também se realizando, né, de formar a nossa família. E foi indo. Aí aceitei. Descobrimos que era o menino, o Bjorn. Aí que ele ficou mais animado mesmo, é o Bjorn, é meu filho, e não sei o quê, e foi. E aí, passado o tempo, ele falou que ia ter um chá de bebê no trabalho dele. E eu falei, tudo bem, amor, eu faço um bolo, você leva o bolo, eu peço minha mãe para fazer um empadão, alguma coisa assim, para você levar, né? E o pessoal lá ia fazer a decoração.
Aí ele falou, não, tudo bem. E aí, no dia, foi em abril, né, no dia 11 de abril, começou a acontecer o chá, eles arrumaram tudo lá e ele foi. Ele pediu o pai dele para levar ele até o trabalho. E pediu para o amigo também ir com ele, para ajudar a levar as coisas. E aí, meu irmão, nesse dia, eu me lembro que a última coisa que eu escrevi para ele no Zap foi assim, porque ele me olha, depois que a gente vai lembrando das coisas, né? Ele me olhava nesse dia com um olhar bem fixado, sabe, nos meus olhos e ficava olhando e eu falava, presta atenção no que eu estou te falando. Presta atenção no que eu estou te falando, vai dar esse empadão, vai dar esse bolo. E aí eu escrevi assim para ele, amor, passa no Ragazzo e compra umas coxinhas. E aí ele não me respondeu, só que eu estava arrumando a casa. Eu estava com 7 meses, minha barriga já estava grande, eu estava arrumando a casa, limpando o fogão, minha tia bateu no meu portão. Eu falei, ué, minha tia? Ela nunca tinha ido na minha casa, né? Sem eu convidar, sem ser uma festa, nada. Aí ela entrou, ficou lá conversando comigo. Ela falou, eu estava passando aqui por perto e tentando, né, ela tentando disfarçar. Aí, daqui a pouco, chegou a minha sogra, né, a pastora Valéria, com um rapaz da igreja, um amigo lá da família. E aí ela entrou, eu já comecei a... Ué, gente, o que está acontecendo? Já nem passa, gente, pela nossa cabeça uma coisa assim. E aí ela sentou no sofá e aquilo ali... Na hora eu nem acreditei, né? Ela sentou no sofá e falou assim, Gabi, nós perdemos o Vi. E aí eu falei assim, na hora você para, né? E eu grávida, e eu falei assim, como assim perdemos o Vi? Ele estava aqui agora, ele foi para o trabalho, levou o bolo. Na hora é muito difícil de acreditar assim, no que está acontecendo. Eu falei, não, me leva para ver ele, porque... Como assim perdemos o Vi? Eles sofreram um acidente, ele está muito machucado? O que está acontecendo? E eu questionando ela. A minha mãe estava vindo de Niterói com a minha irmã, porque a minha irmã, na época, também ela tinha perdido um bebê e depois ficou grávida de novo. Minha mãe estava acompanhando ela. E aí, eu sei que começou a chegar gente na minha casa, começou a chegar gente. E naquela hora ali, meu irmão, Você sabe quando você para e pensa assim, por que isso está acontecendo comigo? Calma aí. O que vai acontecer agora? E você fica se perguntando isso durante algum tempo. E aí, quando o meu pai chegou, que eu consegui acreditar. É uma coisa louca, né? Que eu conhecia as pessoas que estavam ali, mas parece que o meu pai chegou e eu confiei, entendeu? Desculpa. E aí é isso, a confiança que a gente tem, isso me faz perceber que quando a gente confia em alguém, a gente tem intimidade com alguém, a gente consegue confiar mais, a gente consegue acreditar mais nas coisas, e isso me leva também a pensar no nosso relacionamento com Deus. Como que está nosso relacionamento com Deus? Porque se está abalado, meu irmão, precisa voltar para o eixo. E essa intimidade com Deus, ela precisa estar em dia, sabe? Porque, naquele momento, eu poderia começar a me questionar, né? Falar assim, calma aí. Calma aí, Deus, eu fiz tudo certinho. Calma aí, Deus, por que você está me castigando assim? Eu poderia me questionar tudo isso, eu estava no meu direito. No meu direito de, calma aí, eu fiz tudo certinho, eu estava andando certinho, nós andávamos certinhos. Mas eu não fiz isso. Na hora eu pus a mão na minha barriga e eu falei, calma, filho. Eu falei com o Bione, eu falei, calma, filho, a gente vai passar por isso. E aí eu tentei me segurar, porque eu não podia perder o Vi e perder o meu filho. Esse foi um medo meu no momento. Mas o Senhor, Ele cuidou de tudo. E Ele continua cuidando de tudo. E aí, passado esse tempo, passado o terror do enterro, e de cair a ficha e de tudo,
veio a situação de, caramba, eu vou criar meu filho sozinha. Eu não tenho nem um emprego de carteira assinada. Eu não estou nem fazendo mais bolo, porque naquela época eu tinha parado, justamente nesse tempo, eu tinha parado de pegar encomenda, porque minha barriga já estava muito grande, já estava começando a ficar mais cansada. E os meus pais também não estavam trabalhando de carteira assinada, né? Eu tenho certeza que os pais do Viner não deixariam também faltar nada, e os meus pais também, eles iam dar um jeito, não deixariam faltar. Mas é algo nosso, né? De mãe, de mulher, da gente querer proteger, da gente querer fazer. E eu fui para morar na casa deles, onde era um lugar onde a gente não gostava muito, porque era violento, né? E como foi de tiro, ele levou um tiro no caminho do trabalho. E como foi de tiro, eu ainda tomei mais um pavor sobre os tiros, né? E aí eu fui para lá e falei, mãe, pai, não vai dar para a gente ficar aqui, não. E aí eu fiz uma reviravolta na vida do meu pai e da minha mãe também, que nunca me deixaram sozinha. Eu louvo a Deus pela vida deles. E foi aquela coisa de mudança, porque eu não queria voltar para casa onde a gente estava morando, e eu precisava ir para a casa dos meus pais, mas onde eles estavam, enfim, fomos morar de aluguel. E aquela mesma questão de, né, como vai ser. Só que aí, foi umas 2 semanas ou 3 semanas depois, eu fui na médica, lá em Niterói, minha mãe estava comigo, e eu já estava com 8 meses, né, de grávida. O trabalho do Viner me ligou, o RH, né, do trabalho dele me ligou, porque a menina já estava em contato comigo para falar sobre o plano de saúde. Como estava muito próximo, eles estavam tentando manter o plano de saúde para eu poder ter ele num hospital particular. E pelo menos uns 3 meses depois, né, para ter esse acompanhamento. E aí ela falou, Gabriele, você pode vir aqui na empresa? Eu falei, posso sim, estou aqui em Niterói, e eu posso ir sim. Minha mãe está comigo, vou. E aí foi o primeiro contato que eu tive ali com a barca, né, porque eu associei a barca a ele, porque ele trabalhava ali. Eu tinha trabalhado uma época, mas já tinha passado um tempo. E no caminho da barca, tinha um rapaz que ele estava tocando um violão. E ele tocava o violão, eu já estava mexida porque eu estava dentro da barca. E ele começou a tocar um violão, tocando aquela música do Fernandinho, assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E aí você já começa, né? Peraí, Deus, eu não quero questionar, não. Mas como assim tudo coopera? Eu estou aqui, eu estou indo lá, eles podem falar para mim que não conseguiram. E aí, como é que vai ser? Eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo, mas como é que vai ser? Eu preciso saber, eu preciso de uma resposta, eu preciso de algo. E eu comecei a chorar ali dentro daquela barca. Eu falei, meu Deus, como assim tudo coopera para o bem daqueles que te amam? Eu te amo, Deus, eu sempre te amei, eu sempre estive aqui, sempre declarei isso. As canções que a gente declara são essas. E aí eu cheguei lá no RH, eles olharam para mim e para minha mãe e falaram assim, olha, a gente não conseguiu manter o plano de saúde. Só que o presidente da empresa mandou te contratar hoje. E aí eu falei assim, o quê? Não foi, mãe? Foi exatamente assim. O presidente da empresa mandou contratar você hoje. E eu olhei para mim, tipo assim, mas estou grávida, né? Como é que vai ser isso? A empresa vai me contratar grávida? E eles falaram, não, já está tudo esquematizado. A gente vai te contratar, você vai passar pela médica, você daqui a um mês, você vai ficar 1 mês como se você estivesse afastada, mas a gente vai te pagar esse salário, e você vai entrar de licença maternidade quando você for ter o Bjorn. E depois, Gabriele, disso, você está convidada a voltar para a empresa, se você quiser. E aí eu comecei a chorar mais ainda, né? Ah, meu Deus! Cooperam mesmo. E aí, gente, isso foi um milagre, assim, que até hoje, eu tive essa semana a honra, né, o prazer de estar
falando com a presidente, a atual presidente da empresa, e pude abraçar ela e agradecer a ela, sabe? Porque eu ainda estou lá, eu entrei lá, voltei para a bilheteria, da onde eu tinha saído na época, e aí, depois disso, eu tive mais 2 promoções. Hoje eu sou chefe de estação lá das barcas, e é algo assim que Deus vai levando, sabe, a gente, Ele vai cuidando mesmo de tudo. E foi isso que Ele falou para a gente naquela época. Ele, em todas as palavras que a gente recebia, em tudo, Ele falava, eu estou cuidando de tudo. O Senhor falava com a gente, eu estou cuidando de tudo. E o Bjorn, gente, é essa criança aí, ó, que ele nunca me deu trabalho com nada. Nunca ficou doente de precisar ficar internado. Ele é uma criança que é alegria em pessoa. Se a gente está triste em algum momento, ele vem, mãe, o que houve? Sabe? Ele é sensível, ele é maravilhoso. Não posso falar muito que é meu filho, né? Mas e o Senhor dizendo, eu vou cuidar de tudo, ainda que tenha acontecido. Ainda que eu tenha levado, porque foi no meu tempo. A gente acabou de cantar aqui que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí parece que quando é feita a vontade de Deus, a gente estremece um pouco, a gente abala um pouco. E permanecer confiando, deve ser a característica, não sei se a palavra é essa, mas deve ser o principal do cristão, sabe? A gente não pode parar de confiar, a gente não pode deixar de crer, ainda que venham as circunstâncias, ainda que venha o medo, ainda que venha a incerteza, a insegurança, a doença, ainda que venha qualquer coisa. A gente não pode deixar de crer. E aí não parou aí. Deus ele ainda continuou falando, eu continuo cuidando de tudo. E lá na barca, na CCR, na mesma empresa, eu conheci o meu atual marido, Gutenberg. Que na época foi outra coisa muito louca também, porque a gente não procura, né? Quando a gente perde o marido, quem já perdeu o marido aqui, seja num tempo, né, com mais tempo de casado, ou seja, antes, como eu, a gente não fica procurando, eu nem me imaginava com outra pessoa, porque ele tinha sido meu primeiro namorado. Era a pessoa que eu sonhei junto, a gente ia viver junto nossos sonhos. E aí, ele se foi, tudo acabou. E aí eu me lembro que o Gutenberg, ele era operador de terminal na época, a gente não se conhecia, ele e o Wiener também não se conheciam, porque eram setores diferentes. E ele me chamou no Instagram, e aí falou assim, conversando comigo, né, a gente começou a conversar, ele começou a comentar umas coisas minhas, né, nossa, que legal, caramba, seu filho é lindo, não sei o quê, a gente começou a conversar. E aí eu falei assim para ele, você é da igreja, menino? Porque eu achava que ele era um menino mesmo. Achava mesmo que ele tem a cara de novo também, né? E eu julgando a pessoa que eu sempre não gostei de ser julgada pela minha cara. E aí eu falei assim, você é da igreja? Ele falou assim, não, eu não sou não, mas eu queria voltar. Aí eu falei assim, então, peraí, que eu vou te dar o contato de um amigo meu. Passei o contato do meu melhor amigo para ele, que era, inclusive, o melhor amigo do Wiener, que se tornou meu amigo por causa do Wiener, né? Porque a gente era assim, as nossas amizades eram as mesmas. Quando a gente é da igreja, é assim, né? Tem aquele grupo de amigos que são os casais, tem um grupo de amigas. E aí passei o contato do Gabriel, e aí eles começaram a conversar. Aí ele me mandou uma mensagem que eu mandei para uma amiga minha, para a esposa do Gabriel. Ela falou assim, Gabriele, esse menino está dando em cima de você. Eu falei assim, para de bobeira, Amanda, não é nada disso. E aí ela falou, não, eu acho que ele está querendo outra coisa além da amizade. Eu falei, não quer nada não, não sei o quê. E aí a gente sabe aquela coisa de conversa. E aí a gente foi conversando, e eu perguntei para ele assim, é sério que você está fazendo isso? Você tem certeza que você está fazendo isso? Você não sabe do que eu acabei de passar? E aí ele falou assim, Gabriela, eu não sei se você vai acreditar em mim, mas quando eu olhei para você, veio um negócio assim na minha cabeça, ela é a mulher da sua vida. E nunca aconteceu isso comigo. E aí eu falei com ele assim, você é doido, porque, na verdade, sou mulher da vida de outra pessoa, né? Mas, infelizmente, ele não está aqui. Aí a gente foi conversando. Mas sei, gente, que deu certo,
entendeu? A gente começou a namorar num negócio muito louco, muitas outras coisas aconteceram. E hoje o Gutenberg ele é o pai do Bjorn. E Deus ele ainda mandou mais uma cereja do bolo, que é a Isabelle. Que a Isabelle também, gente, olha, ô menininha. É a cereja do bolo mesmo, sabe? E o Gutenberg é um pai maravilhoso para o Bjorn. E, na época, ele se converteu, se batizou através, né, do nosso relacionamento. E, aí, às vezes, a gente pensa, mas, Deus, como é que vai ser? O que vai acontecer? Será que é isso mesmo? A gente começa a duvidar de umas coisas que Deus vai fazendo, sabe? E nessa mesma semana, nesse mesmo dia que eu tive a oportunidade de falar com a diretora, lá teve um evento de mulheres lá no trabalho, onde uma das mulheres lá contou a história dela e é muito parecida com a minha, né, em relação a isso. Ela estava grávida e perdeu o marido também. E ela é até comandante lá da barca. E ela conversando, ela falou assim, e hoje o meu filho, me dói muito, porque o meu filho me pergunta sempre assim, mamãe, cadê o meu papai? Mamãe, está faltando alguém na nossa família. A nossa família não é só eu e você. Mamãe, eu desenhei aqui, ó, sou eu, você e o papai. E ela falou que isso dói muito nela. E aí o Senhor me dizendo ali assim, Gabriele, eu te impedi de passar por isso aí também, ó. Você confiou no que eu estava fazendo e eu impedi você de sentir essa dor aí, do seu filho sentir essa dor aí. O Bjorn, ele vai entender quando ele crescer mais um pouquinho. Ele sabe hoje, se você perguntar para ele se ele tem 2 pais, ele vai saber, ele vai te dizer exatamente que ele tem 2 pais, que um está no céu e o outro está aqui com ele. E ele adora o Gutenberg também, ama o Gutenberg também. Eu fico zoando ele, você é um puxa-saco, hein, porque quando eu estou em casa, eu chego, né, ele fala, oi, mãe, não sei o quê, mas quando ele chega em casa, ele abre a porta e fala, oi, pai, cadê você? É assim, perguntando. Aí, esses dias, a gente foi no mercado, eu entrei no carro com eles 2, aí o Guto ficou para fora do carro, e o Guto falou assim, finge que vai embora, finge que vai embora. E o Bjorn começou a gritar, ô, mãe, o meu pai, mãe, o meu pai. Eu falei, eu vou deixar ele aí, está me estressando muito. Aí ele, não, mãe, não deixa ele não. Mas, sabe, foi o Senhor cuidando de tudo. E aí, meu irmão, como eu disse para vocês a respeito da confiança no Pai, né? Porque se eu não tivesse confiado que Ele faria tudo o que já estava planejado, se eu ficasse com medo de viver o que Ele já tinha projetado naquele momento, um medo que me paralisasse de viver, entende? Que me paralisasse, que eu entrasse numa depressão e eu, sabe, passasse isso para o meu filho, fizesse um... Você está entendendo o que eu quero dizer? Somos nós. O Senhor, Ele fala que a gente precisa confiar, o Senhor, Ele mostra que o nosso refúgio é Ele, a nossa fortaleza é Ele, o nosso socorro é Ele, mas quem decide por isso, quem decide por confiar ou não, sou eu e você. E aí a confiança vem mediante a intimidade. Porque se eu não tenho intimidade, se eu não tenho a reserva dentro de mim, se eu não estou abastecido, se todo domingo eu venho aqui, ouço uma palavra, se eu canto uma canção e essa canção é uma mentira para mim, se eu não acredito nisso, não vai adiantar de nada eu estar vindo. Se a palavra que você recebe aqui não ficar dentro do seu coração, não ficar dentro do meu coração, ou na sua... Como que chama, gente? O que a gente faz todo dia? Na sua devocional, se aquilo não estiver dentro de você, se você não estiver alimentado por isso aqui, pela palavra de Deus, por tudo aquilo que Ele deixou aqui para a gente, você não vai passar, não. É difícil. Pode até passar, não vamos. Senão nós somos tomados pelas incertezas do mundo. Porque a todo momento Satanás ele quer roubar isso de nós. Ele quer roubar a nossa certeza, ele quer roubar a nossa fé, ele quer roubar a nossa segurança, ele quer roubar a nossa vida com Deus. Ele quer roubar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus.
E o que você vive hoje, o que você viveu no passado, o que você ainda vai viver, é para edificar a vida de outras pessoas. Que seja para edificar a vida de outras pessoas. Assim como Jesus fez. Jesus não veio nessa terra mostrando o passo a passo de como deveria ser feito. Jesus, ele curou, ele libertou, e nós estamos aqui para curar, libertar. Sabe? As pessoas estão sedentas por isso. O mundo está sedento por isso. E nós, sabendo disso, precisamos tomar a nossa atitude, a nossa decisão. Eu sou ou não sou. Mas essa intimidade com o Pai, ela é necessária. Esse caminho do retorno, sabe? Que eu preciso... Calma aí, eu pisei na bola uma vez aqui. Deixa eu retornar, deixa eu recomeçar. Deixa eu parar um pouco de me perder nas redes sociais, na televisão. Deixa eu parar um pouco de me esquecer do que é para ser feito, de fato. E eu não sou melhor do que você, não sou. Mas eu decidi confiar, eu decidi andar no caminho que eu já estava andando antes. Porque eu tinha um argumento de dizer, não, peraí, não adiantou nada, então deixa eu me perder ali. Mas, gente, é o que eu sempre cantei, é o que eu sempre orei, é o que eu sempre declarei. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz o meu encontro com Deus, que lá na igreja a gente faz encontro com Deus, não sei se vocês conhecem, mas a gente faz. E ainda com 14 anos, quando teve um outro encontro, eles me deram uma palavra para dar, uma palestra nesse encontro. E aí eu poderia muito bem, eu tinha 14 anos, é uma criança ainda com 14 anos. Eu poderia muito bem ter falado assim, não, eu não sei fazer, não. Eu não sabia fazer. Eu não sei fazer até hoje. A gente vai fazendo com medo mesmo. A gente faz com a perna tremendo mesmo. E aí eu peguei e fiz lá a palestra, botei numa folha assim, eu li tudo aquilo ali em 5 minutos, falei, amém, e saí. E desde os meus 14 anos, em todos os encontros, eu venho dando a palavra, venho, sabe, trabalhando. E isso talvez tenha sido uma preparação para que eu estivesse aqui hoje falando com vocês. Para que eu tivesse hoje a segurança, não a segurança de eu posso fazer, não. Mas entenda, que eu tivesse aqui hoje, tivesse dito sim para o pastor e falado, não, eu posso ir sim, eu posso falar sim, eu posso dar o meu testemunho sim. Talvez o que o Senhor oferece para você hoje é uma preparação, então não diga não. Aceite o que o Senhor está propondo para você hoje, na sua vida hoje, na sua história hoje. Eu sei que a história de cada um aqui é importante, é especial. Talvez não tenha sido de perda, mas com certeza você, em algum momento da sua vida, superou algo. Seja com a mãe, com o pai, com a família, com o tio, eu não sei. Talvez você tenha tido que perdoar alguém. Foi muito difícil isso para você, uma dor do passado. Mas você fez. E eu sei que você tem uma história para contar, uma história para edificar a vida de alguém. Então, querido, não se cale, não deixe a vergonha, a timidez, o medo te paralisar. Mas faça isso debaixo de tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. E de temor, sabe? Temor na palavra, temor, confiança naquilo que Ele tem para fazer. E é isso, pastor, é minha... Eu espero que vocês tenham sido edificados de alguma forma. E que o Senhor, Ele traga sobre vocês, sabe, essa resposta que vocês precisam de como fazer, de como ser, de como acontecer. Que o Senhor abençoe tremendamente a vida de vocês. Muito obrigada.